10 horas e 57 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal. Se liga, participa! A sua vez, o canal aberto para denúncias, reclamações. A sua vez. Vamos lá, a sua vez, tem gente na linha, é a sua vez quem fala. Bom dia, Linha. Bom dia, Enéas. Grande amigo Enéas, como é que você vai na quarentena? Tudo bem? Tá tudo bem, assim, muito essa, né? Sim. Porque a cada dia que passa, você está vendo aí a mortalidade das pessoas contagiadas pelo coronavírus. Pois e é. isso que mais do coronavírus. Né? Verdade. O lado é coronavírus. Eu estava falando, eu quero lhe parabenizar e vocês com uma grande felicidade em ser socorrendo, assim, uma parceria com esse cidadão e essa cerqueira, né? E essa cerqueira de Salvador? Tudo trabalhado, tudo na loja, imparcial, sem atacar ninguém. E parabenizar você, a Rádio Jornal e toda a Rádio Gente, né? Que participa, interagindo, através do WhatsApp e tudo mais. É verdade. Eu estava com uma ideia na cabeça, eu fui governante mesmo. E eu falei o seguinte, não libera mototáxi, não libera Uber, não libera outros transportes, porque não libera um coletivo. Bota todo o curso coletivo. Agora, com a lotação, é o mínimo possível. E sem contactar com ninguém, porque melhoraria 100% o desenvolvimento das pessoas. É complicado, né? O coletivo tem a questão das misturas das pessoas. Mas o problema é que o 145, bota 25. Pois é. Estava 10, 20 reais durante o dia, melhorava o transporte. Pois é, existem... Das pessoas. Ô Enéas, existem também outras situações que o poder público até agora não usou. Por exemplo, os horários de trabalho do comércio poderiam ser diferentes em situações de classes, certo? Isso já, digamos assim, diminuiria o fluxo. Cada funcionário da vigilância, eu sei que não são todos, mas poderiam ficar em pontos estratégicos, informando as pessoas como elas deveriam se comportar. Exatamente. O comércio deve fazer o seguinte, trabalharia em dias alternados. Pronto. E assim já não, e assim para poder minimizar o sofrimento. Pronto. Eu vi outra matéria que no Chile está assim, segunda e terça as mulheres vão às compras, terças e quartas os homens, algo assim, algo semelhante a isso. Então, de qualquer forma, Enéas, tem como manter um comércio em funcionamento, mesmo que não seja 100%, mas com segurança, porque não tem jeito. Inclusive, eu falei na sexta-feira aqui, Enéas, que tem um belíssimo texto de um publicitário baiano chamado Nizam Gonais, onde ele diz o seguinte: depois da Covid-19, a vida do brasileiro jamais será a mesma. A gente tem que introduzir no nosso dia a dia essa questão da preocupação por qualquer contágio. Entendeu? E os governos se prepararem, porque a Covid-19 não é a primeira e nem será a última. Então, nós temos que pegar os exemplos de países como Coreia do Sul, Alemanha, que estão fazendo testes. Os testes é o que eu chamo de detecção precoce. Eu lembro que eu fui presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer e voluntário por mais de 10 anos naquela entidade filantrópica, e tinha trabalho que a doutora Tereza faz até hoje. A detecção precoce do câncer infantil pode salvar até 90% das crianças acometidas por esse mal. Então, Enéas, é isso. Não é questão de comprar respiradores, não é questão de construir leitos de hospitais em números excessivos. Não se trata disso. Se trata em precaução. Oi, querido, diga. O problema político. Uma hora dessa, ninguém se irmanar e não sair inimigo contra o outro, para poder fazer um ajuste a causa, uma causa justa, entendeu? Sim. Eu vi a briga aí de Mandetta com... Aí é tudo filme de Bolsonaro, com toda certeza. Isso. Porque diz que a Globo deu 26% e onde estava Bolsonaro deu 9%. Exatamente. Então está uma briga. A Globo está apoiando quem é contra Bolsonaro, quem é a favor de Bolsonaro. Porque a Globo quer manipular. Eu gostava muito da Globo, mas agora tem me tomando antipatia. Ô Enéas, eu sempre quebro qualquer tipo de argumento com relação a isso,
com a seguinte situação. O petista odeia a Globo. Quando Lula saiu da prisão em Curitiba, ele inclusive eu tô fazendo a compilação desse vídeo, que eu vou trazer aqui para vocês ouvirem o que foi que o Lula disse quando saiu da prisão. Ele botou a culpa, sabe em quem? Na Globo. Então, será que a Globo é contra Lula? Ou é a favor de Lula? Será que a Globo é contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro? Ou é o presidente que está indo de encontro às medidas do próprio ministro da Saúde? Independente disso tudo, mas tem aquela rivalidade da Globo, porque desde o início, antes da eleição de Bolsonaro, a Globo já não batia bem com ele. Não, mas era o contrário. Era Bolsonaro que ficava falando mal da Globo, e até hoje ele faz ataques sistemáticos à imprensa em geral. Qualquer veículo de comunicação que não diga amém, que não diga que ele está certo em tudo, vai sofrer retaliações. É Bolsonaro que fica com essa situação. Por exemplo, o que é que você acha de que do isolamento? Você tem que seguir Mandetta ou tem que seguir Bolsonaro? Eu, na minha concepção, por ser médico, o Mandetta, eu vou na onda de Mandetta. Claro, claro. Então, quando o Bolsonaro vai de encontro, vai para uma padaria, causa tumulto, inaugura um hospital com uma multidão, começa a tirar selfies, limpa o nariz e pega nas pessoas. Você vê que o Bolsonaro faz isso, imagina aqui no interior, que então, isso não é política nada. Então, aquela aglomeração de oba-oba, pipicos e mais coisas, isso só faz criticar a saúde nossa. Então, Enéas, as pessoas que admiram o presidente Jair Bolsonaro vão fazer o quê? Sabendo que ele está em contato com uma multidão. Eles vão entender, sobretudo as pessoas mais humildes e que não têm acesso a muita informação, vão achar que a Globo está errada, que os cientistas estão errados. Esse chamado negacionismo pode levar o país a um colapso do sistema de saúde e, consequentemente, Enéas, ter mortes excessivas. Nós já passamos de 1.000 mortos, então estamos chegando na casa dos 1.300 mortos. E o nosso sistema de saúde está chegando à beira do colapso. Se essa curva não for achatada agora, se as pessoas não entenderem, forem para as ruas, fazerem o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, a gente vai ter muita gente morta. Não é possível que não consigamos entender isso. A morte das pessoas, inclusive tem uma situação que eu sempre falo, né? Você chega para uma pessoa, Enéas, e pergunta, vem cá, o que é que você acha aceitável de morrer, de pessoas que possam morrer com relação à Covid-19? Tem um vídeo interessante que o cara chega e fala 70. Aí a reportagem fala, você acha que 70 pessoas para morrer da Covid-19 é aceitável? Ele falou, 70 pessoas é aceitável. Aí o cara fala, manda entrar essas 70 pessoas aí. Aí entram 70 pessoas da família dele. Aí o repórter pergunta novamente, e aí, você acha aceitável? Ele não. Aí é 0. Então a pergunta é, quem da sua família você quer entregar para a morte? Então, então, Enéas, quem da sua família você gostaria de entregar para a morte? Porque, por exemplo, há um número de 5% de mortes que é chamado de aceitável, certo? Aceitável. Esse aceitável pode ser eu, Deus o livre guarde, pode ser um Augusto Castro, coitado, que já está lá na UTI, mas que graças a Deus está se recuperando. Pode ser você, pode ser alguém da sua família que você muito ame, pode ser um neto seu. No Brasil, 1/4 das pessoas mortas tem menos de 59 anos. Então, essa pandemia não é brincadeira. O presidente Jair Bolsonaro não poderia ou não deveria politizá-la como ele politiza. Por quê? Porque coloca, como o próprio ministro disse ontem, é difícil para a população, porque o ministro da Saúde diz uma coisa, o presidente que é tão amado e tão querido e tão respeitado, vem e diz outra. Eu assisti no Fantástico ontem. Hein? Eu assisti essa reportagem dele no Fantástico. Então, o que eu digo é isso. A Globo, ela tenta revelar pra gente, querido, a verdade. Tanto que foi a Globo que revelou o Mensalão, você lembra? Exatamente. Então, foi a Globo que vazou todos os áudios, inclusive um áudio irregular do juiz Sérgio Moro, que foi aquele áudio onde a presidente Dilma conversava com Lula. A Constituição diz, em casos de investigações de suspeitos que possam estar em contato com o presidente, não se deve revelar em hipótese alguma.
naquela noite que a Globo... Porque quem passou aquele áudio para a Globo, você sabe quem foi? Não. Sérgio Moro. Foi Sérgio Moro que passou aquele áudio para a Globo. E depois daquele áudio, querido, o Brasil inteiro ficou com raiva, com nojo, com ódio de Lula e de Dilma. E logo em seguida Dilma foi empichada. Então, de uma certa forma, eu acho que Bolsonaro deve muito a sua eleição à Globo. Porque se não fosse a Globo vazando todos os áudios de Sérgio Moro... Porque Sérgio Moro vazou vários áudios da Lava Jato. Ele vazou só os áudios que ele quis vazar. Então, quando ele soube que Dilma queria colocar Lula como ministro dela, para ele ter o foro privilegiado, o que foi que ele fez? Ele pegou aquele áudio que ele já estava com aquele áudio na manga, que aquela gravação foi feita de mais ou menos uma semana ou 2 semanas atrás, certo? E deu para a Globo. A Globo correu o risco de perder a sua concessão naquela noite no Jornal Nacional, quando William Bonner e Renata Vasconcelos vazou aquele áudio de Lula e da presidente Dilma, porque a Globo sabe que aquilo é inconstitucional. E existia ali a fala, uma conversa da presidente da República, e ela não poderia ser vazada daquele jeito. Você não acha que isso ajudou o Bolsonaro? Acredito que sim. Então, como é que a Globo agora é odiada? A Globo é odiada por Bolsonaro porque ele usa essa narrativa para conseguir votos. Por quê? Porque muita gente acredita nessa narrativa. Então, a Globo revelou o mensalão, a Globo engrandeceu Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era um ministro bom, foi o primeiro ministro negro, se eu não me engano, do Supremo Tribunal Federal. E pegou muita notoriedade o Joaquim Barbosa, e foi quem? Foi a Globo. Sérgio Moro apareceu quantas vezes no Jornal Nacional? Todo o mérito de Sérgio Moro hoje é a Globo. Por quê? Ah, Linho, mas ele apareceu também em outros veículos. Claro, ele apareceu também em outros veículos. Só que os outros veículos não têm 100 milhões de telespectadores por dia. Então, quando o Bolsonaro não usa a Globo para fazer os seus manifestos, e enquanto ele não jogar a bandeira de paz com a Globo, ele vai perder constantemente a chance de comunicar para mais pessoas. Ou seja, moral da história, a audiência da Globo em entrevista com Mandetta, 26 pontos. A audiência de Jair Bolsonaro no SBT, 9 pontos. Então são 26 milhões de pessoas contra 9 milhões de pessoas. Você em Pauta. Você em Pauta. Com Linho Costa.